Temos aqui algumas notícias internacionais. O chanceler da União Europeia, Josep Borrell, disse que a Rússia só estará disposta a negociar se sair vitoriosa na guerra da Ucrânia. Do outro lado, a Rússia até fala em condições de paz, mas o presidente Volodymyr Zelensky já mandou o recado que o único plano de paz possível para acabar com a guerra é o plano da Ucrânia. Mas enquanto isso, o exército russo voltou a bombardear Kiev, a capital ucraniana, em plena luz do dia. As cenas que nós vimos lá no começo da guerra, moradores que precisavam se esconder em estações de metrô, crianças correndo aterrorizadas. Tudo isso voltou a acontecer. Os detalhes chegam de Londres com o nosso correspondente Américo Martins. A Rússia está determinada a ganhar a guerra na Ucrânia e não está disposta a negociar uma saída diplomática para o conflito. O alerta foi dado nesta segunda-feira pelo principal diplomata da União Europeia, Josep Borrell. Ele disse ainda que não está nem um pouco otimista sobre o que pode acontecer no conflito nos próximos meses, durante o verão europeu. Borrell foi categórico. A Rússia não entrará em negociações até que tenha pelo menos tentado vencer a guerra. Os comentários foram feitos no mesmo dia em que Moscou disse ter atingido bases aéreas ucranianas. Os russos continuaram também com uma série de ataques aéreos com drones contra a capital da Ucrânia, Kiev. Os ucranianos disseram que vão revidar todos esses ataques e chegaram hoje a atingir também instalações industriais do inimigo. Seus militares disseram que já estão prontos para uma contraofensiva, na tentativa de retomar o território ocupado por tropas russas. E o vice-ministro das Relações Exteriores russo, Mikhail Galuzin, fez demandas para negociar a paz. Ele disse que a Ucrânia precisa renunciar à intenção de entrar na União Europeia e também na OTAN. E disse que o país precisaria aceitar a realidade da guerra no terreno, ou seja, abrir mão dos territórios atualmente ocupados pelas tropas russas. Todas essas demandas sempre foram rejeitadas por Kiev, que jamais negociaria nesses termos. Américo Martins, de Londres, para a CNN Brasil. Mais uma vez, Lorival Santana, nosso analista de internacional. Lorival, o mundo está esperando a tal da contraofensiva ucraniana. Alguma chance dela, primeiro, realmente acontecer e, segundo, mudar o panorama dessa guerra? Os líderes militares e políticos ucranianos têm dito que não haverá uma contraofensiva como um fato assim reconhecível. Um dia começou uma contraofensiva, que é algo que acontecerá de forma gradual e de forma bastante porosa e espalhada pelo território ucraniano e pelos territórios ucranianos que a Rússia tomou. Então, isso é algo que a gente está acompanhando. Tem havido já alguns ataques, né, a ativos militares russos na Ucrânia, na fronteira, enfim, e a Ucrânia está reunindo condições para uma contraofensiva contra os russos em Bakhmut. Então, é uma série de iniciativas, de eventos que pode acontecer ao longo das próximas semanas e meses. O fato é que a Ucrânia não está de forma alguma na posição de se render, como deseja a Rússia, essa proposta russa de a Ucrânia abdicar da sua soberania, deixar de ter forças armadas, não poder entrar nos organismos que ela quiser, como União Europeia ou OTAN. Tudo isso são características de um país não independente, né, de um país subjugado ao outro. A Rússia não conquistou isso militarmente para poder impor isso, pelo contrário, está cada dia mais distante disso, porque a Ucrânia está cada dia mais forte militarmente, e todas essas cenas que a gente está vendo de ucranianos, de crianças terem de correr para os bunkers, de todos esses ataques contra civis, ao contrário do desejo do Putin, que é o de dobrar o desejo, a força de vontade dos ucranianos, de subjugá-los, tem tido, ao longo desse tempo todo, o efeito
contrário, os ucranianos estão cada dia mais resolvidos a ir adiante, a não se render aos russos. Ele conseguiu realmente criar um ódio no povo ucraniano. Eu já vi depoimentos de senhoras muito idosas ucranianas falando palavrões, dizendo de forma muito feroz contra o Putin, porque perderam seus netos, seus filhos, seus maridos na guerra e assim por diante, e porque existe toda uma história, né, séculos de opressão russa, de limpeza étnica, de atrocidades cometidas pela Rússia na Ucrânia. Então, o Putin não está com isso conseguindo o que ele quer, mas ele também não tem outros recursos possíveis, né? Ficou provado que a Rússia não tem competência militar para tomar a Ucrânia, como era o desejo inicial. Contestar a soberania de todo o território ucraniano é algo que está muito longe. E com todos os problemas políticos internos, as tensões, as insatisfações do povo russo com essa guerra, o Putin realmente está cada vez com menos margem de manobra, a não ser seguir adiante e tentar controlar o ambiente informacional com a propaganda dele, Márcio. Obrigado mais uma vez, Lorival Santana.